Depois de 3 anos trabalhando na empresa do meu pai, ele deu o meu cargo para a esposa do amigo dele. Esvaziei meu escritório e fui embora. Dias depois, uma notícia de escândalo passou na TV. A caixa de papelão pesava nos meus braços, mas não tanto quanto um nó na minha garganta. Cada objeto que eu colocava dentro dela parecia zombar de mim. O porta-retrato com a foto da minha mãe, sorrindo, com o braço em volta dos meus ombros, bem aqui, na frente deste mesmo prédio. O prêmio de funcionária de destaque, que eu ganhei no meu primeiro ano. Até o cacto pequeno que a recepcionista, a dona Sônia, me deu, dizendo que era resiliente, como você. Resiliente. Que piada! Olhei para a porta de vidro fosco, onde antes estava gravado Helena Martins, diretora de operações. Agora havia apenas um retângulo vazio, uma sombra da cola que um dia segurou meu nome. O nome da minha mãe também esteve ali. Foi o primeiro escritório dela. Ela dizia que a vista da cidade a inspirava, que olhar para o horizonte a lembrava de que não havia limites. Para mim, naquele momento, o horizonte parecia um muro. Tem certeza de que não quer ajuda, querida? A voz suave de Sônia me alcançou. Ela estava parada no batente, o rosto enrugado numa expressão de pura pena. Odiei aquilo. Odiei a pena nos olhos dela mais do que odiei a caixa em meus braços. Forcei um sorriso que não chegou aos meus olhos. Não precisa, Sônia, obrigada. Já estou terminando. Seu pai, ele... Ela começou, mas balançou a cabeça, sem saber como continuar. Ele não devia ter feito isso. Não, não devia. Mas ele fez. Minhas mãos tremeram um pouco ao pegar o último objeto da mesa, um peso de papel de cristal, um presente dela. Minha mãe. Ela me deu no dia em que me formei na faculdade de administração. Para te manter com os pés no chão, minha filha, mesmo quando sua cabeça estiver nas nuvens, criando, ela disse. A ironia era tão cortante que quase me fez rir. Fechei a caixa, o som do papelão se dobrando ecoando na sala silenciosa. O silêncio era a pior parte. Por 3 anos, este lugar foi uma colmeia de telefonemas, reuniões, risadas e discussões acaloradas sobre projetos. Agora, era um túmulo. O meu túmulo profissional. Vou sentir sua falta, menina, disse Sônia, e, dessa vez, vi uma lágrima teimosa escorrer pelo seu rosto. Eu também, Sônia. Cuide bem do meu cacto. Pode deixar. Passei por ela e caminhei pelo corredor. As pessoas desviavam o olhar. Alguns fingiam estar muito ocupados em seus computadores, outros mergulhavam em papéis como se suas vidas dependessem disso. Covardes. Todos eles sabiam. A fofoca na empresa corria mais rápido que a internet. Eles sabiam que meu pai, o grande Otávio Martins, o CEO que todos admiravam, tinha acabado de apunhalar a própria filha pelas costas. Minha mente voltou para a conversa 2 dias atrás na sala dele. A sala que deveria ser minha um dia. Eu entrei, animada com os relatórios de vendas trimestrais. Tínhamos batido todas as metas. Pai, você não vai acreditar nos nossos números, eu disse, abrindo a pasta sobre a mesa dele. Ele nem olhou para os papéis. Os olhos que um dia eu achei que eram gentis estavam frios como gelo. Ele recostou-se na sua cadeira de couro, a cadeira que foi da minha mãe, e juntou as pontas dos dedos, um gesto que ele sempre fazia quando ia ser implacável. Helena, precisamos conversar, ele disse, a voz grave e sem emoção. Tomei uma decisão. A partir de segunda-feira, você não será mais a diretora de operações. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Olhei para ele, confusa. Pensei que era uma promoção. Talvez ele finalmente me daria um cargo de vice-presidência. Eu era ingênua. Como assim? Consegui um cargo melhor? Pai, os números são incríveis. Não é uma promoção, ele me cortou. Você está fora do cargo. E fora da empresa.
A pasta escorregou das minhas mãos, espalhando papéis pelo chão. Eu não conseguia processar as palavras. Fora? Como assim fora? Essa empresa era a minha vida, o legado da minha mãe. Ela construiu isso do nada. O testamento dela era claro como água. A empresa era minha. Tinha sido um golpe quando ela morreu, e meu pai, alegando que eu era muito nova e inexperiente aos 22 anos, me convenceu a assinar uma procuração, dando a ele o controle administrativo temporário. É só até você pegar o jeito, filha, para te proteger, ele dizia. Temporário. 3 anos. 3 anos dando meu sangue por este lugar, provando meu valor, esperando ele cumprir sua palavra. Você não pode estar falando sério. Minha voz saiu como um sussurro. A empresa é minha. Mamãe deixou para mim. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Sua mãe deixou o patrimônio para você, Helena, mas o controle acionário majoritário no momento está comigo, e como administrador, eu decido o que é melhor para os negócios. Melhor para os negócios? Demitir a pessoa que fez a empresa crescer 30% em 3 anos? Isso é melhor para os negócios? Eu já não sussurrava. A raiva começava a borbulhar, quente e amarga. Não quero que você se acostume com tudo nas mãos, ele disse, a desculpa mais esfarrapada e cruel que eu já ouvi. Você precisa aprender a construir o seu próprio caminho. É para o seu bem. Para o meu bem? Eu ri, um som seco e sem alegria. Você está me expulsando do meu próprio lugar, do legado da minha mãe, e disse que é para o meu bem. Quem vai ficar no meu lugar? Algum dos seus amigos incompetentes de golfe? Ele ajeitou o nó da gravata, o olhar desviando do meu pela primeira vez. Rogéria assume na segunda-feira. Ela é muito competente e vai trazer uma nova visão para a empresa. Rogéria? O nome me atingiu como um soco no estômago. Rogéria, a esposa de Lorenzo, seu melhor amigo, uma mulher que passava os dias organizando eventos de caridade e almoçando em restaurantes caros. Nova visão? A única visão que ela tinha era para a próxima coleção da Chanel. A Rogéria? Ela não entende nada de negócios. Ela mal sabe ligar um computador. Por que, pai? Por que ela? A decisão está tomada, Helena, ele disse, levantando-se. A conversa estava encerrada. Peça para o RH calcular a sua rescisão. Esvazie sua sala até o final do dia de amanhã. Ele me deu as costas e foi olhar pela janela, para a mesma vista que minha mãe tanto amava. Naquele momento, eu não vi meu pai. Vi um estranho, um ladrão que não roubou apenas minha empresa, mas também a memória da minha mãe. O elevador chegou e o som do alarme me trouxe de volta ao presente. Entrei, apertando o botão do térreo com mais força do que o necessário. O reflexo no espelho me mostrou uma mulher que eu mal reconhecia. Os olhos fundos, a boca crispada em uma linha dura. A garota sonhadora que entrou naquela empresa 3 anos atrás tinha morrido. Ao sair do prédio, o sol forte de Fortaleza me cegou por um instante. O ar quente e úmido parecia pesado, sufocante. Coloquei a caixa no banco do passageiro do meu carro e me sentei ao volante, mas não dei a partida. Fiquei ali, parada, olhando para o nome de Martins Corp em letras prateadas e imponentes na fachada do edifício. O nome da minha mãe. O meu nome. Roubado. Dirigi para casa em um estado de torpor. Os dias seguintes foram um borrão de pijama, sorvete e séries de TV que eu não assistia de verdade. Meu celular tocava, mas eu ignorava. Eram amigos, provavelmente querendo saber se a fofoca era verdade. Eu não tinha forças para confirmar minha própria humilhação. Na quinta-feira à noite, eu estava largada no sofá, o controle remoto na mão, pulando de canal em canal sem rumo. O noticiário local começou. A apresentadora falava com uma seriedade que me fez parar. E uma bomba no mundo corporativo cearense esta noite. Um escândalo de grandes proporções ameaça abalar as estruturas da Martins Corp, uma das maiores empresas de tecnologia do estado. Fontes internas relatam uma possível fraude fiscal e desvio de fundos envolvendo o alto escalão da companhia. Meu coração deu um salto. Sentei no sofá, o corpo rígido. A câmera cortou para a frente do prédio. O meu prédio. Havia repórteres, câmeras.
uma movimentação que eu nunca tinha visto. E então, a imagem focou em um rosto. O rosto do meu pai, sério, entrando apressado em um carro, sem falar com a imprensa. Ao fundo, quase fora de foco, eu vi outra pessoa sendo assediada pelos repórteres. Lorenzo. Ele parecia transtornado, gritando algo que o microfone não captou. E ao lado dele, amparando-o, estava Rogéria, o rosto banhado em lágrimas. O controle remoto escorregou da minha mão e caiu no tapete com um baque surdo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação estranha, uma mistura de medo e satisfação começou a crescer dentro de mim. O império que meu pai roubou de mim estava tremendo, e eu mal podia esperar para ver tudo desmoronar. Meu corpo inteiro ficou gelado, apesar do calor abafado da sala. A imagem na TV congelou no rosto transtornado de Lorenzo e a voz da apresentadora se tornou um zumbido distante. Escândalo, fraude, desvio. As palavras flutuavam no ar, pesadas e ameaçadoras. O meu pai, o homem que construiu uma imagem de integridade inabalável, o pilar da comunidade empresarial, estava no centro de um furacão. E a mulher que roubou meu lugar, Rogéria, estava lá, chorando como se fosse a vítima principal. Meu celular, esquecido na mesinha de centro, começou a vibrar, o som estridente cortando o silêncio. O nome na tela me fez hesitar. Marcos, financeiro. Marcos era um dos poucos na empresa que eu confiava de verdade. Tinha sido contratado pela minha mãe, um jovem analista cheio de potencial que ela fez questão de mentorar. Ele era quieto, observador e, acima de tudo, leal à memória dela. Minha mão tremeu ao atender. Alô? Minha voz saiu rouca. Helena, você está vendo o jornal? A voz de Marcos era um sussurro apressado, cheio de urgência. Estou vendo. O que diabos está acontecendo, Marcos? É um caos aqui. Os federais chegaram à tarde. Levaram caixas de documentos, computadores. O seu pai saiu pelos fundos, mas a imprensa o pegou. Ninguém sabe direito o que é, mas o boato é grande. Coisa de milhões, Helena. Milhões! Sentei-me na beirada do sofá, o corpo inclinado para a frente, como se pudesse entrar no telefone para ouvir melhor. Milhões? Como? Eu revisava os balanços, eu aprovaria qualquer transação grande. Eu nunca vi nada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ouvi o som de uma porta se fechando. Exatamente, Helena, disse ele, a voz um pouco mais clara agora. Enquanto você estava lá, tudo corria nos eixos. Essas movimentações estranhas, elas começaram nos últimos meses, mas foram ficando mais ousadas depois que você saiu. Um frio percorreu minha espinha. Que tipo de movimentações? Transferências para uma empresa de consultoria fantasma, uma tal de Soluções Vesper. Fui pesquisar. O CNPJ foi aberto há 6 meses, não tem site, não tem sede, nada. E adivinha quem era a única pessoa autorizada a aprovar esses pagamentos, além do seu pai? Eu fechei os olhos. Eu não queria saber a resposta, mas eu já sabia. Rogéria. Minha voz saiu rouca. Bingo, confirmou Marcos. Ela mal sentou na sua cadeira e já estava assinando ordens de pagamento de 6 dígitos. Eu tentei alertar o seu pai. Disse que os protocolos não estavam sendo seguidos. Ele me disse para focar no meu trabalho e deixar a estratégia com a diretoria. Foi um aviso, Helena. Ele me mandou calar a boca. A raiva que eu senti no dia da minha demissão era um fogo de palha perto da fogueira que ardia em mim agora. Não era só sobre me tirar da empresa. Era sobre colocar alguém lá que fosse uma marioneta, alguém que assinaria qualquer coisa sem fazer perguntas, permitindo que ele roubasse. Ele estava roubando a própria empresa, o legado da minha mãe. Marcos, eu preciso que você me faça um favor. Você consegue acesso aos registros dessas transferências? As datas, os valores, qualquer coisa. Helena, isso é perigoso. Se eles descobrem, eles já demitiram a filha do dono por muito menos. Eu não vou deixar ele destruir o que a minha mãe construiu. Por favor, pela memória dela. O silêncio na linha se estendeu. Eu sabia que estava pedindo muito. Ele tinha uma família,
mas eu também sabia que a lealdade dele à minha mãe era profunda. Vou ver o que consigo, ele finalmente disse. Te mando por um e-mail seguro. Se cuida, Helena. A ligação terminou. Fiquei olhando para o telefone, a mente a 1000 por hora. Meu pai não me demitiu para me ensinar uma lição. Ele me demitiu porque eu era uma barreira. Eu conhecia a empresa por dentro e por fora. Eu questionava. Eu nunca, jamais aprovaria uma transação para uma empresa fantasma. Ele precisava de alguém ignorante e maleável. Ele precisava da Rogéria. A imagem dela chorando nos braços de Lorenzo voltou à minha mente. Lorenzo? Tio Lorenzo, como eu o chamava quando era criança. Ele e meu pai eram como irmãos. Nossas famílias passavam um Natal juntas. Lembro-me de um verão na casa de praia deles. Eu tinha uns 15 anos. Tinha tido minha primeira desilusão amorosa e estava chorando no jardim. Lorenzo sentou-se ao meu lado. O mundo parece o fim, não é? Ele disse, com aquele seu sorriso gentil. Mas olha, pequena Helena, homens vêm e vão. Alguns são idiotas, outros são incríveis. O importante é você nunca deixar que um deles te faça duvidar do seu valor. Você é uma Martins, você tem o fogo da sua mãe nos olhos. Ele me tratava como uma sobrinha. Ele me protegeu, me aconselhou. E agora meu pai estava usando a esposa dele para aplicar um golpe. Lorenzo era um homem orgulhoso e íntegro. Ele jamais seria cúmplice de algo assim. Olhando para a imagem dele na TV, a fúria e a confusão estampadas em seu rosto, eu tive certeza. Ele não sabia de nada. Ele era uma vítima, tanto quanto eu. Peguei as chaves do carro. Eu precisava falar com ele. A casa de Lorenzo e Rogéria ficava num condomínio fechado de luxo. Quando cheguei ao portão, o segurança me reconheceu e liberou a entrada sem questionar. Parei o carro em frente à fachada imponente, toda em vidro e mármore branco. As luzes estavam todas acesas, projetando sombras ansiosas no jardim bem cuidado. Toquei a campainha, o coração batendo forte contra as costelas. Demorou um pouco, mas a porta se abriu. Era Lorenzo. A imagem da TV não fazia justiça ao seu estado. O cabelo, sempre perfeitamente penteado, estava um caos. A camisa de linho cara estava amassada e com o colarinho aberto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e o cheiro de uísque era forte. Helena? Ele disse, a voz arrastada, surpreso. Lorenzo, eu vi o noticiário. Eu precisava saber se você está bem. Ele soltou uma risada amarga, um som que não combinava com o homem gentil que eu conhecia. Bem? Você acha que alguém nesta casa está bem? Ele gesticulou para o interior da mansão. Entra, o circo está armado. Entrei, hesitante. A sala de estar, que sempre fora um exemplo de elegância e perfeição, parecia ter sido atingida por um furacão. Almofadas no chão, um copo de cristal quebrado perto da lareira. Rogéria estava sentada num sofá, encolhida, o rosto manchado de rímel. Ela me viu e seu corpo enrijeceu. O que ela está fazendo aqui? A voz dela era aguda, acusadora. Ela veio ver como eu estava, Rogéria, algo que aparentemente só ela se importou em fazer. Lorenzo respondeu, a voz carregada de sarcasmo. Você não acredita nisso? Seu melhor amigo acaba de ser acusado de fraude e a primeira pessoa que você recebe é a filha dele, a mesma que ele acabou de demitir. Talvez ela esteja por trás disso tudo para se vingar. Cala a boca, Rogéria. Ele gritou e o som fez nós dois recuarmos. Eu nunca tinha visto Lorenzo levantar a voz. Não fale do que você não sabe. A Helena nunca faria isso. Ela tem mais caráter no dedo mindinho do que nós dois juntos. Ele se virou para mim, os olhos suplicantes. Helena, me diz que você sabe de alguma coisa. Meu pai, ele não me diz nada. Ele me ligou, disse para eu ficar calmo, que os advogados resolveriam tudo. Mas que tudo, Helena? Que porcaria está acontecendo na empresa que leva o meu nome como sócio minoritário? A dor na voz dele era palpável. Meu pai o estava mantendo no escuro também. Eu não sei de tudo, Lorenzo. Eu sei tanto quanto você. Menti, em parte. Eu não podia entregar Marcos. Ele me demitiu há alguns dias. Disse que eu precisava aprender a construir meu próprio caminho e colocou a Rogéria no meu lugar. Virei meu olhar para ela, que desviou o seu imediatamente. Lorenzo seguiu meu olhar. A confusão em seu rosto começou a se transformar em uma suspeita sombria. É verdade, Rogéria? Ele te deu o cargo da Helena? Foi uma oportunidade, Lô.
Otávio disse que eu tinha potencial, que eu poderia ajudar. Ajudar em quê? A assinar papéis que você não entende? A aprovar pagamentos para empresas que não existem? A voz de Lorenzo era baixa, perigosa. Rogéria empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Não sabe? A Polícia Federal sabe, aparentemente. Eles me mostraram, Rogéria, cópias das transferências com a sua assinatura. Centenas de milhares de reais. Para onde foi esse dinheiro? Eu não sei. Otávio disse que eram investimentos estratégicos, projetos confidenciais. Ele disse para eu confiar nele. A voz dela se quebrou em um soluço. Lorenzo olhou para ela, depois para mim e depois para o copo em sua mão. Ele parecia um homem perdido, a realidade desmoronando ao seu redor. Ele confiava no meu pai. Deixou-se cegar pela amizade de uma vida inteira. Ele me disse, Lorenzo começou, falando mais para si mesmo do que para nós. Ele me disse que você precisava de um tempo, Helena, que você estava sobrecarregada, que queria viajar. Ele mentiu para mim. Ele finalmente me encarou, a traição estampada nos olhos dele. Por que ele faria isso, Helena? Por que colocar a esposa do meu melhor amigo no seu lugar e mentir para mim sobre isso? A pergunta ficou pairando no ar. Eu não tinha resposta completa, mas as peças começavam a se encaixar de uma forma horrível. Não era só sobre dinheiro. Havia algo mais pessoal e podre no centro de tudo aquilo. Meu pai não colocou apenas uma marionete no meu lugar. Ele colocou a esposa do seu melhor amigo. Por quê? A resposta parecia estar bem na minha frente, na forma como Rogéria não conseguia sustentar o olhar de ninguém. Eu vou descobrir, Lorenzo, eu disse, a voz baixa, mas cheia de uma nova e terrível determinação. Eu vou descobrir tudo. Saí daquela casa deixando para trás os destroços de 2 famílias. Enquanto dirigia pela noite, a cidade parecia diferente. As luzes de Fortaleza não eram mais promessas, eram testemunhas. Testemunhas da mentira, da traição. E eu não era mais a filha demitida e magoada. Eu era a herdeira de uma guerra que eu não comecei, mas que, por Deus, eu terminaria. A notificação do e-mail seguro de Marcos piscou na tela do meu notebook como um farol na escuridão. Meu apartamento, antes um refúgio, tinha se transformado em um centro de comando improvisado. A mesa de centro estava coberta de papéis, anotações e xícaras de café vazias. Eu mal dormia, alimentada por uma mistura de cafeína e uma fúria fria que se instalara no meu peito. A tristeza tinha ido embora, dando lugar a uma determinação cortante. Eu não era mais a filha traída, era uma caçadora. Abri o arquivo criptografado. Planilhas, extratos bancários, cópias das ordens de pagamento. A assinatura elegante de Rogéria estava em cada uma delas. Um borrão de tinta que selava o destino dela e o de meu pai. Os números eram ainda piores do que eu imaginava. Não eram centenas de milhares, eram milhões. Um fluxo constante de dinheiro sendo drenado da Martins Corp para a conta da Soluções Vesper. Passei horas cruzando dados, procurando um padrão, qualquer coisa que fizesse sentido além da ganância pura. Foi então que notei algo. O banco da empresa fantasma. Não era um grande banco comercial em Fortaleza ou São Paulo. Era uma agência pequena em Guaramiranga, a cidadezinha serrana que servia de refúgio de fim de semana para a elite cearense. Por que ali? Lavar dinheiro em uma cidade pequena chamaria mais atenção, não menos. Não fazia sentido. Fechei os olhos, massageando as têmporas. Guaramiranga. Aquele nome martelava na minha cabeça. Forcei minha memória, vasculhando o passado. Lembrei de um feriado, anos atrás. Eu devia ter uns 19 anos. Meus pais, Lorenzo e Rogéria, tinham alugado uma casa lá. Lembro do ar frio da serra, do cheiro de eucalipto.
Lembro do meu pai, sempre inquieto, dizendo que precisava dar um pulo no centro da cidade para uma reunião de negócios inesperada. Minha mãe achou estranho, mas não questionou. Seu pai nunca desliga, ela disse com um suspiro resignado. Naquela época, eu não dei importância. Agora, a lembrança veio com um gosto amargo. Reunião de negócios. Em um feriado. Em Guaramiranga? Continuei olhando as planilhas. As datas das transferências mais vultuosas pareciam coincidir com as viagens de negócios que meu pai fazia. Viagens que ele sempre fazia sozinho. É cansativo demais, filha. Só reuniões e hotéis, ele dizia. Ao mesmo tempo, eu me lembrava de Rogéria postando fotos nas redes sociais em retiros de spa ou visitas a amigas nessas mesmas épocas. As peças estavam ali, espalhadas na minha frente. Mas a imagem que elas formavam era tão monstruosa que minha mente se recusava a montá-la. Eu precisava de algo concreto, uma prova que não fosse apenas uma planilha e uma suspeita. Decidi ir à casa onde cresci. Com a desculpa de pegar algumas caixas com álbuns de fotos da minha mãe, eu sabia que teria acesso ao lugar onde meu pai guardava seus segredos, o escritório dele. Liguei para a governanta, Lúcia, uma senhora que trabalhava para nós desde antes de eu nascer. Disse que meu pai havia autorizado e que eu passaria em 1 hora. Ela não questionou. Para Lúcia, eu sempre seria a menina Helena. Entrar naquela casa foi como entrar em um museu da minha própria vida. Tudo estava no lugar, mas sem a presença da minha mãe, parecia frio, sem alma. Fui direto para o escritório. A sala era o santuário do meu pai. Paredes forradas de mogno, uma mesa imponente e o cheiro de couro e charutos caros. Fui até a gaveta que eu procurava. Trancada, como sempre. Mas eu me lembrava da combinação do pequeno cofre escondido atrás de um quadro, onde minha mãe guardava cópias de documentos importantes. Girei os números, ouvindo os cliques suaves. 3, 8, 12. A data do primeiro encontro deles. O cofre se abriu. Dentro, além dos documentos que eu esperava, havia uma pasta de couro que eu nunca tinha visto. Meu coração martelava contra as costelas. Abri a pasta. Não havia documentos financeiros. Havia passagens aéreas, várias. Para Paris, para Buenos Aires, para Lisboa. Todas para 2 pessoas. Um assento para Otávio Martins e o outro para R. Vesper. Vesper. O nome da empresa fantasma. Meu sangue gelou. Não era um nome aleatório. Era um codinome, um nome de guerra para amante dele. Continuei folheando os papéis, as mãos trêmulas. No fundo da pasta, um envelope de fotografia. Puxei a foto e o mundo parou. Não era uma foto profissional. Era uma selfie um pouco tremida, tirada em um quarto de hotel com a Torre Eiffel visível pela janela. Meu pai sorrindo de um jeito que eu não via há anos, com o braço em volta de Rogéria, que lhe dava um beijo no rosto. Os dois pareciam felizes, cúmplices. Não havia dúvida sobre a natureza daquela foto. Era íntima. Era a prova de uma traição que durava anos. A náusea subiu pela minha garganta. Tudo fez sentido. A demissão, a escolha de Rogéria para o meu cargo, a mentira para Lorenzo, a empresa fantasma com o nome de código dela. Não era só um esquema de fraude. Era a fundação de uma nova vida que eles estavam construindo com o dinheiro que pertencia a mim, à minha mãe e ao homem que ele chamava de melhor amigo. Era um nível de crueldade e traição que eu mal conseguia conceber. Guardei a foto e as passagens na minha bolsa. Meu plano original era juntar provas para a polícia, para os advogados. Mas olhando para aquela foto, para o sorriso cínico no rosto do meu pai, eu sabia que a justiça legal não seria suficiente. A ferida que ele abriu não era financeira. Era na alma. E a vingança teria que ser na mesma moeda.
Peguei o celular e disquei o número de Lourenço. Ele atendeu no segundo toque, a voz cansada. Helena? Lourenço, preciso te encontrar. Agora. Minha voz era gelo puro. Não havia espaço para hesitação. O que aconteceu? Você descobriu alguma coisa? Eu descobri tudo, respondi. Me encontre no café do Parque do Cocó em meia hora e venha sozinho. Eu cheguei primeiro. Escolhi uma mesa nos fundos, longe de outros clientes. Quando Lourenço chegou, ele parecia ainda pior do que da última vez. Emagrecera e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele se sentou na minha frente, a ansiedade estampada em cada linha do seu rosto. Então, ele perguntou a voz baixa, o que você sabe? Eu não disse uma palavra, apenas deslizei o envelope com a foto pela mesa. Ele o pegou, as sobrancelhas franzidas em confusão, abriu e tirou a foto. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que eu já senti. Vi a cor sumir do rosto dele. Seus olhos percorreram a imagem e eu pude ver o momento exato em que seu cérebro processou o que estava vendo. A negação, a confusão e, finalmente, a compreensão devastadora. Sua mão que segurava a foto começou a tremer violentamente. Ele abaixou a foto, os olhos fixos na madeira da mesa, mas não havia. Ele estava em outro lugar, revivendo 20 anos de amizade, de jantares, de viagens, de confiança. Tudo uma mentira. Onde? Ele engoliu em seco, a voz um caco de vidro. Onde você conseguiu isso? No escritório dele, junto com as passagens aéreas para as viagens que eles fizeram juntos, em nome de Otávio Martins e R. Vesper. Eu disse, a voz sem emoção. Vesper, como a empresa de fachada para onde o dinheiro estava indo. É o nome de código dela, Lourenço. Eles estavam rindo da nossa cara o tempo todo. Ele fechou os olhos com força, como se pudesse apagar a imagem da mente dele. Uma única lágrima escorreu por seu rosto e pingou na mesa. Mas quando ele abriu os olhos de novo, não havia mais tristeza. Havia apenas fogo. Uma fúria tão pura e intensa que me fez recuar na cadeira. Ele se levantou devagar, o corpo tenso como uma corda de aço. Ele não gritou, não quebrou nada. O silêncio dele era muito mais assustador. Obrigado, Helena. Ele disse, a voz perigosamente calma. Ele colocou a foto de volta no envelope e a guardou no bolso interno do paletó. O que você vai fazer? Embora uma parte de mim já soubesse. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi o homem de negócios implacável que existia por baixo do amigo gentil. Vou fazer o que seu pai me ensinou. Vou proteger meus investimentos. Ele se virou e começou a andar, os passos firmes e decididos. Lourenço, espera! Eu chamei, levantando-me. Ele parou, mas não se virou. Ele não vai apenas para a cadeia, Helena. Eu vou destruir o nome dele. Vou arrancar dele tudo que ele tirou de nós. Vou garantir que Otávio Martins seja uma nota de rodapé vergonhosa na história desta cidade. Ele não esperou por uma resposta. Continuou andando, desaparecendo na luz do fim de tarde. Eu fiquei ali parada, o coração batendo descontrolado. Eu acendi o pavio. A bomba que eu construí com a verdade estava agora nas mãos de um homem que não tinha absolutamente mais nada a perder. O escândalo que passou na TV seria só o trailer do filme de terror que estava prestes a começar. Eu não tive que esperar muito. A explosão que Lourenço prometeu não foi um sussurro, foi um trovão que abalou a cidade inteira. Na manhã seguinte, ele não foi à polícia. Ele fez algo muito mais devastador. Convocou uma coletiva de imprensa de emergência no lobby do hotel mais luxuoso de Fortaleza. Eu assisti tudo pela TV, o coração na boca. Ele subiu ao posto não como um homem derrotado, mas como um general declarando guerra. Estava impecavelmente vestido, o cabelo no lugar, a barba feita. Só os olhos frios como artítico traíam a fúria que consumia.
Ele não falou sobre planilhas ou transferências bancárias. Ele contou uma história. A história de uma amizade de 30 anos. A história de um homem que ele considerava um irmão. E então, com uma calma aterrorizante, ele contou a história de uma traição. Por meses, eu me perguntei por que meu melhor amigo e sócio, Otávio Martins, havia demitido sua própria filha, uma profissional brilhante, para colocar minha esposa, sem nenhuma experiência, em seu lugar. Disse ele aos microfones, a voz firme. Eu me perguntei por que milhões de reais estavam sendo desviados da nossa empresa com a assinatura dela. Eu tinha as perguntas, mas não a resposta. Ele fez uma pausa, deixando a tensão encher a sala. Então, ele tirou a foto do bolso do paletó. Uma cópia gigante daquela selfie em Paris apareceu em um telão atrás dele. O flash das câmeras dos fotógrafos explodiu como fogos de artifício. Esta foto, continuou Lorenzo, a voz cortante, é a resposta. A fraude na Martins Corp não era apenas um crime de ganância. Era o financiamento de uma mentira. Otávio Martins não traiu apenas a mim, seu sócio e amigo. Ele traiu sua falecida esposa, desonrando sua memória. Ele traiu sua filha, roubando seu legado. E ele usou a minha esposa como instrumento para financiar a vida dupla que levava às nossas custas. Foi uma execução pública, ao vivo, para toda a cidade ver. Ele expôs não apenas o crime, mas a podridão moral por trás dele. O escândalo deixou de ser sobre finanças e se tornou a maior fofoca que a elite de Fortaleza já vira. Em poucas horas, a história estava em todos os portais de notícia. Amigo trai amigo, sexo, mentiras e milhões. O escândalo que mistura adultério e fraude corporativa. O nome Martins, que minha mãe construiu com tanto suor e integridade, estava sendo arrastado na lama mais suja que existia. Os dias seguintes foram um borrão. A Martins Corp implodiu. Clientes cancelaram contratos em massa. Ações que já estavam em baixa viraram pó. Os funcionários, pegos no fogo cruzado, abandonaram o navio que afundava. O prédio imponente no centro da cidade foi lacrado pela Polícia Federal. Marcos me ligou uma última vez, a voz sombria. Acabou, Helena. Não sobrou nada. Eu deveria me sentir vitoriosa, mas o que eu sentia era um vazio imenso. Olhar para o prédio lacrado, o nome da minha família manchado, era como visitar um cemitério. A vingança era um prato que se come frio, diziam, mas ninguém avisou que o gosto era de cinzas. Meu pai desapareceu. Simplesmente sumiu. Ninguém sabia dele. Rogéria, humilhada publicamente, trancou-se em casa, o divórcio litigioso com Lorenzo se tornando o assunto dos jornais de fofoca. Cerca de uma semana depois do pronunciamento de Lorenzo, meu celular tocou. Número desconhecido. Por instinto eu soube quem era. Atendi. Está feliz agora? A voz do meu pai soou e o telefone, distorcida e cheia de veneno. Não havia arrependimento, apenas raiva. Feliz não é a palavra que eu usaria. Respondi. A calma na minha voz o surpreendeu. Você destruiu tudo, tudo que eu construí. Ele gritou do outro lado da linha. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Você quer dizer tudo que mamãe construiu? E que você estava ocupado roubando enquanto dormia com a esposa do seu melhor amigo? Isso que eu destruí? Houve um silêncio. Ele não esperava que eu soubesse de tudo. Aquilo com a Rogéria não foi nada. E o dinheiro era para o nosso futuro, Helena. Eu ia te devolver com juros. Você não entende de negócios. Eu entendo de caráter, pai. Algo que você provou não ter. Você não me demitiu para me proteger. Você me demitiu porque eu te atrapalhava. Você não roubou a empresa por ganância. Você roubou por egoísmo. E você não traiu só o Lorenzo. Traiu a mamãe. Todos os dias. Por anos. O legado dela não era o dinheiro. Era a integridade. E isso você queimou até virar pó. Você é uma ingrata. Ele rosnou dizendo pelo telefone. Depois de tudo que eu fiz por você,
Você não fez nada por mim. Você fez tudo por você. Sempre foi sobre você, Otávio. Usei o nome dele pela primeira vez e senti o poder naquela simples palavra. Eu não era mais sua filhinha. Eu era a mulher que o via exatamente como ele era. Onde você está? Longe, onde você e seu amiguinho Lorenzo nunca vão me encontrar. A polícia vai. Que tentem. Adeus, Helena. A ligação caiu. Foi a última vez que ouvi a voz dele. No dia seguinte, o noticiário confirmou. Otávio Martins era oficialmente um foragido da justiça, com um mandado de prisão internacional em seu nome por fraude, lavagem de dinheiro e apropriação indébita do meu patrimônio. Uma acusação específica que os advogados de Lorenzo fizeram questão de incluir. Ele havia roubado de mim não só a empresa, mas a herança que minha mãe me deixou por direito. Meses se passaram. A poeira começou a baixar. A Martins Corp foi desmontada, seus ativos vendidos para pagar as dívidas e os processos. O prédio foi a leilão. Rogéria se mudou para o interior, para o longe dos olhares julgadores. Lourenço, depois de garantir que a justiça seguisse seu curso, também vendeu sua parte nos negócios e recomeçou em outro estado. Nós nunca mais nos falamos. Não precisávamos. Nossa aliança foi forjada no fogo da traição e extinta quando a justiça, à nossa maneira, foi feita. Um dia, eu dirigi até a praia. Era um fim de tarde, e o sol pintava o céu de laranja e rosa exatamente como minha mãe amava. Sentei-me na areia, a mesma areia onde ela me ensinou a dar os primeiros passos, e olhei para o mar. O som das ondas era constante, poderoso, limpava tudo. Eu não tinha mais a empresa, não tinha mais o dinheiro que vinha com ela e, de certa forma, eu não tinha mais um pai. Mas enquanto a água salgada tocava meus pés, eu percebi o que eu tinha ganhado. Eu tinha mim mesma de volta. A garota que acreditou na mentira de um pai manipulador tinha morrido, e em seu lugar nasceu uma mulher que conhecia a própria força. Minha mãe não me deixou um prédio ou uma conta bancária como legado principal. O verdadeiro legado dela era o fogo que Lorenzo disse que eu tinha nos olhos. Era a resiliência que a dona Sônia viu em mim. Era a capacidade de me levantar depois que o mundo desaba. A vingança não me trouxe felicidade, trouxe fechamento. E o fechamento me trouxe paz. Olhando para aquele horizonte infinito que minha mãe tanto amava, eu finalmente entendi o que ela queria dizer. Não havia limites. A queda do Império Martins não foi o meu fim, foi o meu começo. Eu estava livre para construir o meu próprio caminho, não como a herdeira de Otávio Martins, mas como a filha de Cecília Martins. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Um sorriso genuíno que vinha da alma. Eu estava pronta para o que viesse a seguir.